Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno 1000 Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce, e que tem aí a sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E sobre o que nós falaremos nessa manhã fria de domingo. Nós iremos dar início hoje a uma série, uma saga, uma série de vídeos, uma sequência de vídeos relacionados ao sistema de arrefecimento aqui do Uno. Esse Uno tem algumas demandas de arrefecimento a serem resolvidas que acabaram aparecendo nos últimos dias e vocês irão acompanhando em vídeos curtos, em pequenos vídeos ali isolados de cada reparo. E qual é o tema em específico desse primeiro vídeo dessa sequência, tá? É como você pode identificar vazamentos no sistema de arrefecimento, vazamentos de água aí no seu Fiat Uno, assim como quais são as causas de vazamento, se tem água sumindo, qual pode ser a causa do seu problema e também como você pode proceder aí o seu diagnóstico. Então, vem comigo. Bom pessoal, existem algumas formas, algumas origens dos vazamentos aí de água e de irregularidades no sistema de arrefecimento de um veículo. Uma delas é a perda de pressão, que faz com que a água suma e ela evapore quando estiver próxima aí do seu ponto de ebulição, ela evapore e você baixa o nível. Você pode ter o sistema não selado, a ponto de ter algum local furado, algum lugar com alguma brecha onde o líquido de arrefecimento possa vir a vazar. Da mesma forma que você também pode ter algum tipo de sujeira, alguma irregularidade no sistema, ainda que selado, que possa incrivelmente contribuir para que o nível da água baixe e você tenha outros problemas, como por exemplo o superaquecimento, que pode trazer danos seríssimos ao conjunto mecânico. Então hoje eu quero mostrar, como eu disse a vocês, as principais aí, causas desse tipo de problema, que é muito comum em carros que têm um pouco mais de idade. O primeiro deles é a perda de pressão. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que toda vez que o motor começa a funcionar e o líquido começa a circular pelo motor, toda a linha de arrefecimento está devidamente pressurizada. No caso aqui do Uno, em torno de 1 bar de pressão em todo o conjunto, desses Unos mais antigos, mas a Fiat tem outros sistemas de arrefecimento, ou até mesmo no motor Fiasa, que trabalham com pressões diferentes. É importante que você se informe desse parâmetro antes de iniciar o seu diagnóstico, tá? Então, o primeiro ponto, ainda que tenha algum tipo de vazamento, a água esteja sumindo no teu carro, o primeiro ponto que você deve aferir é a tampa do radiador. Por quê? Porque a tampa do radiador é uma das grandes responsáveis por regular a pressão no sistema. Então, a partir do momento que você tem um controle ali ineficiente de pressão no sistema, você pode fazer com que ela não mantenha ali a pressão ideal para o sistema e, naturalmente, parte da água, quando o carro estiver numa temperatura ideal de funcionamento, venha a evaporar e naturalmente o nível da água vai cair. Então você precisa ir completando para poder compensar. Como é que você pode aferir a condição da tampa do radiador? Primeiro você pode fazer uma inspeção visual para ver se não existe nenhum tipo de problema, se não tem uma trinca, claramente você vai conseguir descobrir com muita facilidade. Mas existem outras formas de você também verificar. Existe uma ferramenta própria para se aferir vazamentos no sistema de arrefecimento. Eu vou buscar uma foto ilustrativa dessa ferramenta e colocar aí para vocês, que ela faz o seguinte: você arrosqueia, por exemplo, no radiador, coloca a pressão no sistema, que é uma próxima etapa do nosso vídeo. Você arrosqueia, coloca a pressão no sistema para ver se algum vazamento se manifesta. Mas esse conceito também pode ser aplicado à tampa do radiador. Então, quando se tira a tampa do radiador, você vai aplicar a pressão nela, vai rosquear a ferramenta nela. Você pode ver que a minha está bem sujinha, vocês vão entender por quê. Você vai aplicar a pressão nela, ali de 1 bar, que é o limite, que é a pressão ideal de trabalho dela, e vai ver se ela mantém esse parâmetro, uma vez que a ferramenta possui um manômetro. Então, se por acaso essa tampa não segurar 1 bar, não mantiver 1 bar ali de funcionamento, você sabe que ela já é uma peça defeituosa que você precisa substituir por outra que tenha o mesmo parâmetro construtivo. Então, se o teu carro originalmente tem uma tampa de 1 bar, você vai usar outra tampa com a pressão de 1 bar, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você também pode ter a perda de pressão no sistema ocasionada por vazamentos, ou seja, quando você tem
algum local onde o líquido de arrefecimento tem uma brechinha para vazar. E aí existem N possibilidades que você pode ver. E uma das formas de você, existem algumas formas na verdade de você fazer a aferição da origem desses vazamentos. A primeira delas, tá, é uma análise visual. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o capô do teu carro e você vai começar a procurar as junções todas do sistema de arrefecimento para verificar se há algum tipo de vazamento. O que você pode ver por cima do carro, tá bom? Por cima, as análises que você pode fazer é o seguinte, são as conexões das mangueiras do radiador, por exemplo, essa aqui é a mangueira superior do radiador, tá? As junções todas do conjunto da carcaça aqui da válvula termostática, né? Então, as conexões com as mangueiras do ar quente, né? Tanto aqui como nas conexões plásticas aqui para tirar ar do sistema e assim por diante, tá? Na mangueirinha, eu vou até colocar uma foto dela aqui para que fique mais fácil que vocês entendam, né? Para essa mangueirinha aqui, que é responsável pelo pré-aquecimento do coletor, aliás, é imprescindível que você, tendo um uninho mais antigo carburado, que esse sistema do pré-aquecimento do coletor esteja desobstruído e funcionando perfeitamente, tá bom? Além de, claro, né, condições gerais do radiador. Então você vai olhar o radiador, dar uma panorâmica, mais ou menos como eu estou fazendo aqui, e vai ver se existe alguma marca de vazamento, né? Então você vai tentar ver, mesmo com o motor desligado e frio, se existe alguma evidência de vazamento. Além disso, ainda olhando por cima, você tem a possibilidade de ponderar o seguinte, tá? Esse aqui é o interruptor térmico da ventoinha, né? Que aciona a ventoinha, o eletroventilador aqui. Ele é popularmente conhecido como cebolão. Ele vai, né, montado na lateral do radiador e tem uma vedação dele, né, para que o líquido que passe aqui, né, na temperatura, para que ele seja feita a leitura de temperatura e quando chegar na temperatura ideal ele ligue a ventoinha, né, existe uma vedação aqui e aqui você pode também ter um pequeno vazamento de água, que pode ser inclusive confundido com um vazamento na mangueira inferior do radiador, porque a linha por onde o líquido escorreria seria a mesma do que num vazamento ali com a mangueira. Então é importante que você faça esse tipo de ponderação. Agora, olhando por baixo do Uno, né, então vocês vão pensar comigo o seguinte, da mesma forma que você tem conexões aqui em cima, como as principais que eu já demonstrei a vocês, vocês têm também, tá legal? Pontos do sistema de arrefecimento que precisam ser vistos por baixo, né? Ou pelo menos de uma forma um pouco mais cautelosa, caso sejam analisados por cima. O primeiro deles é a mangueira inferior do radiador, que é essa mangueira aqui, que eu aponto com o dedo. Ela vem daquela junção que eu mostrei a vocês, e aqui no motor Fiasa, ela tem uma emenda com um cano de água, tá? Esse cano de água tem um T, ele tem uma junção que dificilmente eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Onde eu aponto com o dedo lá, existe uma junção no cano d'água, né, onde existe uma mangueira de retorno ligada na carcaça da válvula termostática, para que aquela água, quando chegue a válvula termostática, a termostática estiver fechada em virtude de uma baixa temperatura do motor, ela volte para o cano d'água para que circule novamente por dentro do motor. Então, esta mangueira e essa conexão com o cano d'água, vocês precisam também verificar se não existe nenhum tipo de vazamento. Esse cano d'água, eu sei que vai ser difícil de vocês olharem, né? Mas eu vou pontuar isso mais adiante. Ele passa por trás do escapamento e entra na traseira, né? na região ali onde é encaixada a traseira da bomba d'água do Uno, que é essa aqui, onde mais uma vez eu vou tentar mostrar com o dedo. Lá onde está escrito Contitec da correia, aquela polia, é a polia da bomba d'água do motor. E a bomba d'água ela também pode ser uma grande vilã em matéria de vazamentos de água, tá? Quando se cria uma folga muito grande no seu mecanismo, nós teremos um vídeo só sobre bomba d'água, então não se preocupem. Quando você tem um empenamento na carcaça dela por qualquer motivo, que não permite um correto assentamento da junta dela para com o bloco do motor, você também pode ter uma condição de vazamento. Aí existem algumas situações também, tá, que precisam ser levadas em consideração. Ah, mas olha, é o seguinte, eu paro, por exemplo, o meu carro na garagem frio, né? E ele não vaza. Agora, se eu andar com o carro e chegar com ele quente aqui, em pouco tempo eu vejo pingos na garagem. Ou seja, ele só vaza, por exemplo, quente, né? Ou eu só tenho uma evidência de vazamento com o motor quente. Existe uma situação muito importante a ser frisada aqui, tá? Muitas vezes alguns vazamentos só se manifestam com o sistema pressurizado, sem pressão, né, aquela microtrinca, aquele furinho, ele não tem capacidade suficiente, né, o líquido ali não tem a vazão
suficiente para vazar, né? E essa vazão muitas vezes ela só é permitida, só é ocasionada quando se há pressão no sistema. É por isso que aquela ferramenta que eu comentei com vocês para testar o vazamento, aliás, a funcionalidade, né, o estado da tampa do radiador, ela é muito oportuna para que você a monte no radiador, e qualquer oficina possui isso e faz um diagnóstico em poucos minutos, vai se pressurizar o sistema, né, com o parâmetro de pressão original dele, então no caso um bar e pouquinho, né, e vai se verificar por cima e por baixo do carro se pinga água, né, se pinga líquido de arrefecimento em algum lugar. Tá? Então, você também tem essa possibilidade. Aí você pode ver que tem um vazamento de mangueira de radiador. Aliás, é muito importante falar que quando se vaza uma mangueira de radiador, ou por exemplo, qualquer outra mangueira aqui do sistema de arrefecimento, é importante que, antes de se condenar qualquer tipo de mangueira, tá, se confira o aperto e a condição das abraçadeiras. Às vezes você tem uma abraçadeira que cansou, né, que não permite o correto assentamento da mangueira. Você tem uma mangueira em bom estado, né, mas ela não permite o correto assentamento da mangueira, e às vezes a troca da abraçadeira, né, a desmontagem da mangueira e a troca da abraçadeira, já vai resolver 100% do seu vazamento de água. Tá? Então existe esse fator que precisa ser verificado. Agora você vai verificar se tem vazamento nas mangueiras, se aquele cano d'água, aliás, é importante fazer um adendo. Todas essas peças, né, e esses componentes metálicos do arrefecimento do Uno, eles têm naturalmente por virtude de serem metálicos e muitas vezes esses carros rodarem apenas e tão somente com água de torneira, é o caso desse, tá? Durante muitos anos, né? E agora está chegando a hora de desfazer esse pecado, né? Ou pelo menos buscar um perdão para esse pecado, né? De proprietários anteriores que só utilizavam água de torneira, né? A própria água de torneira também, por conter minério, por ser água mineral, né? Em contato com o metal, com os metais ali, com os componentes metálicos do sistema de arrefecimento, se criam furos, né? Em virtude de corrosão, e claramente furos geram vazamentos. Então, quando você tem por exemplo, um cano muito antigo, pode ser que na junção dele, onde, por exemplo, a mangueira pega em cima, a parte interna tem um vazamento, por isso a mangueira não se assente bem na superfície metálica e, consequentemente, se crie um vazamento de água. Tá? Existe também uma outra condição, eu falei do caso do carro que vaza quente e não vaza frio. Da mesma forma que existe o carro que vaza frio e não vaza quente. Tá? Por quê? Como a partir do momento que você começa a funcionar o motor, a temperatura dele vai subindo até chegar à temperatura ideal de trabalho, todos os componentes desse sistema também têm a sua temperatura alterada. Tá? E a partir do momento que o material vai esquentando, ele tende a se dilatar. E às vezes essa dilatação é a suficiente para que aquela trinquinha, aquele furinho, né, ele seja obstruído e não exista vazamento. Então, muitas vezes é preciso que se coloque pressão no sistema com o veículo frio, né? Ou até mesmo, em algumas ocasiões, apenas com o veículo quente, para se descobrir a origem daquele determinado vazamento de água. Tá? Existe também um outro, e esse para mim é um dos grandes vilões, não pelo custo das peças, porque isso é muito barato, mas pela mão de obra que envolve. Né? Existe um outro componente aqui no sistema, ainda falando daqui do motor, que nós vamos ter que falar um pouquinho lá de dentro do carro também. Alguns componentes aqui no motor Fiasa, como em qualquer motor, que também geram vazamentos de água, que são os selos do motor. Eu vou gravar um vídeo só sobre selo mais pra frente. Mas em suma, e falando de uma forma muito resumida, o selo ele é um tampão de ferro, tá bom? Inclusive eu vou colocar uma foto por baixo do Uno aí, onde eu vou indicar ali a presença de um selo, tá? O motor Fiasa tem diversos. É um tampão, né? Que naturalmente vai selar ali, vai fechar um furo ali feito pela montadora, né, na fundição ali do bloco, do cabeçote do motor de uma forma geral, para fazer uma passagem de água, de óleo. Então eles precisam colocar um selo ali, um tampão de metal, para vedar esse furo que eles fizeram. Eu vou falar isso de uma forma um pouco mais técnica num vídeo oportuno, tá? E assim como o cano d'água que eu dei como exemplo, e diversos outros componentes metálicos que existem, o próprio radiador também sofre dessa situação. Quando a água de torneira, né, ou aquilo que você estiver utilizando no sistema de arrefecimento, tiver um potencial corrosivo, esse selo fura, tá bom? E naturalmente esse selo furado vai gerar um vazamento de água. E quais são os principais selos do motor Fiasa? Lembrando que existem diferenças entre as fases dos motores. Existem selos, como por exemplo este aqui que eu aponto com o dedo, no coletor de admissão. Tá? Existem
3 ou 4, se não me engano 3, selos aqui na frente do bloco do motor, atrás do escapamento. Existe um selo aqui dentro da parte de distribuição, próximo à correia do motor, a correia de distribuição do motor, a popular correia dentada. E existe também, tá, um selo entre o motor e o câmbio, atrás do volante do motor, o popular selo de 36 mm do motor Fiasa, tá? E aí vocês vão falar, vocês podem ver que existe um selo entre o motor e o câmbio, então quando ele fura e se cria um vazamento, geralmente você tem a marca do vazamento entre o motor e o câmbio, como se fosse na mesma trilha de um vazamento de óleo do retentor do volante, só que um vazamento de água. E para você fazer a substituição desse selo, requer a retirada do câmbio, né, do sistema de embreagem, do volante do motor, é uma mão de obra relativamente significativa. Da mesma forma que selos do coletor precisam e demandam a desmontagem do coletor de admissão e assim por diante. Então, os selos, para mim, por mais que sejam peças muito baratas, assustadoramente baratas, você gasta um bom dinheiro de mão de obra para poder fazer esse tipo de reparo. Um outro ponto também a ser frisado é o seguinte: muitas pessoas veem o sistema de arrefecimento aqui e pensam que ele está apenas aqui, mas isso não é uma grande verdade, né? Vocês podem ver que existem essas duas mangueiras aqui, ó, que eu aponto com o dedo. Elas são do sistema de ar quente. Você só vai desconsiderar essa informação caso o seu Uno não possua, tá bom? Ou ele tenha uma ligação aqui para isolar o sistema original, que é muito comum as pessoas fazerem quando dá problema, né? Sendo que é mais fácil, é preferível que você conserte o sistema ao invés de isolar. Eu não entendo isso, mas não vem ao caso. Bom, essas duas mangueiras, para que elas servem? A água, quando quente, né, depois de circular pelo motor, a partir do momento que você liga o ar quente lá dentro do carro, né, é permitido que a água, ali, o líquido de arrefecimento, passe por essas mangueiras, vá para dentro do carro, tá? E passe por dentro de um radiador de ar quente que há dentro da caixa de ar, de ventilação lá do Uno, tá bom? E aí o que acontece? Da mesma forma que se corrói um radiador, que se corrói um cano d'água, que se agrava a situação de uma mangueira, de uma bomba d'água, por exemplo, você tem também, naturalmente, um problema. Você pode ter, né, uma corrosão no radiador do ar quente, que tem o mesmo princípio do radiador. Só que no caso aqui, ao contrário deste, que precisa retirar o calor da água, né, a água é responsável por aquecer o ar que vai para a cabine. Então o funcionamento é quase que inverso, falando de uma forma bastante elementar. Então é mais ou menos assim que funciona. E lá, além do radiador que pode corroer e vazar no teu pé, no carpete do carro, que envolve a desmontagem do painel para poder remover esse radiador para troca ou para reparo, dependendo da situação, também tem um outro ponto. Vocês vão ver uma foto aí da lateral direita do painel do Uno, né, do lado do passageiro. E mais adentro, vocês verão uma outra foto, onde tem uma setinha também indicando aí para vocês, da válvula do ar quente. Ela é a responsável, né, pela permissão da entrada do líquido de arrefecimento no radiador do ar quente. Então, quando você mexe aquela chavinha do ar quente, né, e permite que o ar quente seja ligado, né, automaticamente essa válvula vai abrir, ela é acionada por cabo, e a água vai poder circular por dentro do radiador interno lá do ar quente. A partir do momento que você tem esse efeito, né, você tem que lembrar também que existem conexões de mangueira daquela válvula, existe aquela válvula que é de plástico, pode trincar e pode vazar, e pode ser também um ponto. Vocês devem se lembrar, vou colocar a imagem para vocês, que naquele meu vídeo onde eu desmonto o painel ali para acertar os comandos do ar quente, aliás, é um vídeo bastante oportuno para quem tem problemas ali, eu tiro aquela válvula do ar quente, estava muito sujo. Tá? Então, assim, você pode ter uma evidência de vazamento ali, e ali também é um serviço relativamente complicado, com exceção à válvula, que é uma coisa barata, né? Mas falando, por exemplo, do radiador, é uma mão de obra um pouco maior. Tudo bem, agora você já tem mais ou menos uma ideia das origens de vazamento de água que o motor Fiasa pode proporcionar. Claro que existem outros fatores também, como você pode fazer uma avaliação, por exemplo, das mangueiras. Se você pegar, né, na borracha aqui da mangueira e apertar desse jeito, né, e ela fazer croque ou creque ou estralar, o barulho que você bem quiser, aliás, você pode ver que essa aqui minha está com marcas, não chega a vazar, mas está com uma marca de muita sujeira, tá vendo? É indicativo também de que o sistema está muito sujo e que há sujeira encrostada nas mangueiras. Aliás, é muito importante que a gente lembre de um outro fator. Às vezes o líquido de arrefecimento baixa o nível e você não encontra vazamento em lugar nenhum. Você tem duas situações. A primeira delas é o seguinte: se você tem um sistema de arrefecimento negligenciado, tá, que não está com a manutenção em dia, e esse aqui é um caso, né, em virtude do seu histórico, a sujeira vai ficando pelo caminho, né, o sistema vai ficando todo sujo e vai ficando com aquele aspecto como se fosse um barro, né, dentro do sistema. E às vezes a água que está circulando, ela acaba com o tempo sedimentando a sujeira,
E naturalmente, a partir do momento que ela sedimenta, ela não tem mais condição de se movimentar e não fica 100% líquida, né? Não se torna algo totalmente líquido, né? Fica algo pastoso, né? Então não circula pelo sistema, é o que faz baixar o nível, e você vai ter uma diferença, a água vai baixar com a água sedimentando no radiador, por exemplo, ou em outros pontos do sistema. Onde há o grande perigo nisso? É que a sujeira vai sedimentando, 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 sedimentando e pode chegar a um ponto, não vou dizer que isso sempre acontece, mas às vezes pode ocorrer, tá? Que é justamente, né, o entupimento de alguma galeria de água. Aí você impede a circulação de água e aí sim o seu motor pode superaquecer e você pode ter outros problemas. E por fim, ainda sobre esse fator da água baixar, nós não podemos nos esquecer de uma condição de superaquecimento pela má circulação de água, como, sei lá, uma válvula termostática que não funciona direito, ou uma bomba d'água, nós vamos falar bastante dela ainda, uma bomba d'água que não funciona direito também, né? A água não circula, o motor superaquece e você pode ter, né, um empenamento, né, ou uma queima, um dano à junta do cabeçote, responsável ali pela vedação e pelo assentamento das superfícies do cabeçote e a superfície ali superior, né, do bloco do motor, né? E aí sim, né, você pode ter problemas de água indo para os cilindros, ou em virtude do superaquecimento pelo empenamento do cabeçote, você pode ter vazamento de compressão entre um cilindro e outro, e aí isso requer a desmontagem parcial do motor, da parte superior do motor aqui na verdade, né, do cabeçote, levar o cabeçote para fazer uma retífica e fazer toda a montagem e todo aquele serviço que as pessoas geralmente temem fazer, porque sabem que ainda que as peças não sejam tão caras, a gente tem uma mão de obra significativa para desempenhar esse tipo de serviço, ok? Agora que vocês já estão cientes, né, de como é feita esse tipo de diagnóstico, é muito importante também que nós saibamos do seguinte, tá? Você deve estar perguntando, você já falou que tem problemas de arrefecimento, você falou como é, agora qual que é o problema do seu carro? Qual é a motivação desse vídeo também? Pois é, meus amigos, quando eu parava na garagem, eu via uma marca marrom de água suja, de vazamento, como se fosse entre o motor e o câmbio. Então, e uma também aqui ao lado do direito do motor, tanto que sujava. Aliás, eu acho que vocês conseguem ver lá ao fundo, bem ao centro, lá ó, na linha do meu dedo, que a barra estabilizadora do Uno está suja de água suja, né? Tá suja de água barrenta, né? Então tinha um vazamento de água desse lado, que até eu cheguei a pensar que poderia ser que escorresse do radiador ou alguma coisa nesse sentido, e uma que apontava entre o motor e o câmbio. Essa daqui eu tinha quase certeza que era o selo traseiro que havia furado e que eu teria que retirar a transmissão para tirar o vazamento de água. Só que a grande realidade é a seguinte, meus amigos. Este cano d'água, que eu já comentei, né, que passa aqui pela frente, a junção dele com a mangueira do radiador é praticamente alinhada. Ó, a divisão do motor e o câmbio está no plano da minha mão, tá? Ela é praticamente alinhada com o plano do motor e o câmbio. E como você para às vezes o carro um pouco para frente e um pouco para trás da garagem, eu não notei que o cano d'água na junção dessa mangueira tinha um vazamento e não o selo do motor. É um acalento, porque a mão de obra é muito mais fácil de ser desempenhada, ok? Então eu vou mostrar para vocês aí, primeiro, uma foto mostrando ali o indício do vazamento, que eu descobri, eu fui numa oficina, pressurizaram o sistema, né? Ali não chegou a vazar, mas eu vi a marca de vazamento. Mas o que mais me chamou a atenção é essa outra foto, ou melhor, essas outras fotos que vocês verão aí agora na imagem, que é justamente, né, da divisão ali da bomba d'água, visto por baixo, eu tirei essa foto agora há pouco, com o bloco do motor. Ou seja, essa bomba d'água não tem tanto tempo de uso, mas nós vamos comentar sobre isso num vídeo só sobre ela. Ela não tem tanto tempo de uso, mas está vazando no pé dela. Ou seja, ela requer a substituição, né? Então o cano d'água precisa ser substituído, as mangueiras do radiador também precisam, né? Porque são diretamente ligadas ao cano e igualmente devem estar ruins, e também a bomba d'água, temas que vocês verão muito em breve, além de outras revisões no arrefecimento que serão feitas gradualmente até que o arrefecimento fique 100% novo e ainda mais confiável para que a gente possa usar bastante o Uninho por aqui. Então esses são os problemas do carro, vocês viram qual foi o meu raciocínio para encontrar ali esse tipo de problema, não é?
E a partir daí vocês também conseguem ter uma visão ali um pouco melhor, conseguem ter uma visão mais ampla, um pouco mais assertiva quando você vê algum vazamento de água aí no seu Fiat aí com motor Fiasa Uno, Premio, Elba, Fiorino, dessa época aqui com esse conjuntinho mecânico. Beleza pura? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno, e muitas vezes ele há de aparecer por aqui ainda, hein? Toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.